Boa noite, irmãos e irmãs. Vamos dar continuidade à leitura do livro Acontecimentos Proféticos, do irmão Bruciense. Satanás é lançado na terra. De todas as guerras que estão prestes a ocorrer no dia vindouro, a primeira vitória de Deus em batalha ocorrerá nos céus. Tem havido conflitos nessas esferas por milhares de anos. Efésios 2:2 e Efésios 6, do verso 10 ao 12. Mas, como as coisas se aproximam da metade da 70 semanas de Daniel, vou falar assim, né, porque travou a língua aqui. Então, mas como as coisas se aproximam da metade das 70 semanas de Daniel, Miguel e os seus anjos vencerão Satanás, o dragão e os seus anjos, e irão lançá-los dos céus para a terra. Então a gente vê isso em Apocalipse 12, do verso 7 ao 12. Então, desse momento em diante, a esfera de ação de Satanás será restringida à terra, onde a gente pode ir nos textos bíblicos aí que foram citados para a gente ler. Então, primeiro, o irmão Bucense fala que tem havido esse conflito, né, celestial, esse conflito nos céus, por milhares de anos. Então, a gente vai ver isso em Efésios 2:2 e Efésios capítulo 2, verso 2, em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, só lembrando, meus irmãos, que no momento em que Adão pecou, né, quem foi dado a Adão, né, o domínio e vamos dizer assim, o governo sobre a terra, né, aqui na terra. Ele foi até colocado no jardim, né, muito bom, o jardim do Éden, ele tinha que plantar, cultivar, ele tinha que guardar o jardim, ele tinha que dar nomes aos animais, né, e estar ali administrando tudo. E Adão, quando pecou, ele simplesmente, como que, simplesmente não, né, uma palavra assim, né, simplesmente uma coisa ruim, né, isso. Ele colocou nas mãos de Satanás, né, vamos dizer assim, essa administração aqui da terra, no sentido de que Satanás, ele pôde ter ação ou direção, o controle na vida dos homens para poder estar fazendo aqui na terra os intentos dele. Então, dali por diante do pecado, né, depois do pecado por diante, esse mundo foi sendo, vamos dizer assim, administrado por Satanás através da influência nos homens, né, de acordo com os propósitos dele, né, de fazer com que os homens adorassem a ele e deixassem de adorar a Deus, deixassem de buscar a Deus. Então, por isso que ele fala aí, né, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. Quem é o príncipe deste mundo? Satanás. Né? Isso é falado lá nos evangelhos. O príncipe deste mundo é Satanás. Segundo o príncipe das potestades do ar do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, Satanás e seus, vamos dizer assim, acélcas, né? Esses anjos caídos aí, eles têm essa ação aí no mundo. E aí depois ele fala de Efésios 6, do capítulo 10 até o 12, se não me engano, que é um bem conhecido, né? Efésios capítulo 6, que fala da batalha celestial. Então, Efésios 6, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século,
contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, agora vamos abrir lá em Apocalipse 12, o verso, não lembro qual foi o verso, em que fala dessa expulsão, né, de Satanás do céu. Satanás e seus anjos são expulsos do céu por Miguel, né, numa batalha que se desenrola lá nos céus, isso aí, um pouco antes na metade da tribulação, né? Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que neles habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. E quando... Vamos ler um pouquinho antes? Acho que tem alguma coisa antes aí, não? Aí vamos ver, do 10. Então, olha aqui. E ouvi uma grande voz no céu que dizia, agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Pelo que alegrai-vos os céus, e vós que neles habitai, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo. Então aí a gente está vendo, né, voltando lá no texto, Jefferson, os textos bíblicos, né, que mostram que, né, a primeira grande batalha aí, vencida, que ocorre nos céus, né, durante essa tribulação aí, quando Miguel e seus anjos expulsam Satanás dos céus. Então, lembrando, né, meus irmãos, existe aí um pouco de falta de entendimento dessas coisas por conta de ensinos, né, que não estão baseados na palavra de Deus. Então, a gente vê por aí, entre os cristãos, muito entendimento errado sobre essas questões, por conta desses ensinos que não estão na palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus nos mostra é que, né, Satanás, né, ele pecou, sim, se rebelou, o orgulho subiu ao coração, ele caiu, e muitos anjos caíram com ele, houve isso, e que o lago de fogo, né, foi preparado para Satanás e seus anjos, mas que eles ainda não estão lá, né? Eles não foram, vamos dizer assim, a sentença deles ainda não foi consumada, eles não foram lançados no lago de fogo ainda. Então, Satanás, seus anjos continuam aí tendo acesso lá no céu, né? E eles fica lá, ainda fica acusando, né, os crentes, né, os cristãos, acusando aqueles que são de Deus, acusando aqueles que querem servir a Deus, né? É um acusador. E ele fica nessa coisa aí. Tá lá no céu, vem aqui na terra administrar as coisas do jeito que ele quer, né? Porque ele é o príncipe aqui, porque Adão assim entregou assim, dessa forma, com o pecado. E aí vai fazendo com que a gente vê aí no mundo, né? As coisas que a gente vê aí no mundo. O mundo vai seguindo segundo esse sistema satânico, vamos dizer assim, que ele está implantando aí na Terra. Isso a gente pode ver, meus irmãos, também, né, lá em Jó. A gente abre lá Jó, capítulo, se não me engano, 1. Então a gente vai ver que Satanás não está lá no lago de fogo, no inferno, essas coisas, né? Ele está no céu mesmo, ainda, né? Não que ele tenha uma habitação no céu, eu não sei como é isso, mas é que ele tem esse acesso, ele tem, e, né, por enquanto, né? Então a gente vê que a questão do pecado atingiu até mesmo o céu. A gente às vezes pensa só aqui na terra,
Mas o céu também está sofrendo. Ou seja, os seres espirituais, os anjos, né, eles estão também sofrendo com essa questão do pecado. Porque tem lá Satanás também, vamos dizer assim, perturbando, né, vamos falar assim. Então, em 1 Jó capítulo 1, aí a partir do verso 6 fala assim, e vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então, o Senhor disse a Satanás, então, meu irmão, onde é que está se desenrolando isso aí? Baixa um pouquinho aí, Jefferson. Então, onde é que está se desenrolando isso? E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor. Isso aí, Jó, meus irmãos, acho que é considerado um dos livros mais antigos da Bíblia. Né? Jó, ele viveu, acho que num tempo anterior aos, se eu não me engano, ao chamado de Abraão. Né? Então, vamos dizer assim, um dos livros mais antigos. Então, quando está se falando aí, né, esse senhor aí, a gente pode chamar de Yahvé, ou Jeová, que é o próprio Senhor Jesus. Então, esses filhos de Deus aí, falando filho de Deus, porque está fazendo uma separação entre aqueles que são de Deus, os anjos que são de Deus, e os anjos que não são de Deus. Né? Porque fala filho de Deus, mas quando chega e fala de Satanás, não diz que ele é filho de Deus. Né? Fala assim, vindo um dia em que os filhos de Deus vieram a apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles, ou seja, Satanás aí não é considerado filho de Deus, apesar de ter sido, né, um anjo criado por Deus, vamos dizer assim, né, eu não sei se ele poder chamar-se de anjo, ou ele tem uma categoria de querubim, alguma coisa dessa, mas foi criado por Deus também, mas caiu, se rebelou, o orgulho subiu ao coração, se rebelou contra Deus, então deixou de ser filho de Deus. Mas os outros anjos que não caíram e continuaram fiéis e servindo a Deus, são chamados aí de filhos de Deus. Então, onde está ocorrendo isso? Essa cena aí? No céu. Né? Está ocorrendo isso no céu, meu irmão. E Satanás está onde aí, agora, nesse momento? No céu. Então, o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Então, você vê que Satanás fica lá no céu, mas ele vem aqui na terra rodear, passear, olhar aqueles que são filhos de Deus para poder estar acusando diante de Deus, como ele vai fazer aí agora. Né? E aí disse o Senhor a Satanás, observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e desviando-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura teme Jó a Deus debalde ou à toa? Porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Ó, meus irmãos, a acusação. Satanás já está acusando Jó aí de que ele só está servindo a Deus porque Deus está abençoando ele com bens, com coisas materiais. É o acusador de nossos irmãos. Está vendo aí? Porventura não cercaste tu de bens a ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoar-te, o seu gado está aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. Então, meus irmãos, está vendo aí o quê? O acusador, né, de nossos irmãos. Esse aí, agora voltando lá, né, para o livro, esse aí, né, esse acusador, Satanás, o diabo, a serpente, o dragão, né, vai ser expulso dos céus nesse período aí da tribulação, mais ou menos na metade da tribulação, vai ser expulso do céu por Miguel e seus anjos. E como a gente leu lá, no capítulo 12, a gente vê que o céu se enche de grande alegria, regozijo e gozo, porque Satanás é lançado fora de lá. Então a gente vê que hoje, né, hoje, porque a gente está falando de uma coisa que ainda vai acontecer, mas hoje, né, Satanás está tendo esse acesso lá ainda ao céu e deve causar muita confusão, né, muita
procurando os seus ardis também lá, procurando estar diante do Senhor para acusar os cristãos e fazer, né, suas, como a gente fala assim, diabluras, né? Falando assim mais popularmente. Então, mas vai chegar um momento, e esse momento aí em Apocalipse fala aí, em que ele vai ser expulso. Só que aí, quando ele é expulso, ele vem para a Terra. Né? E aí a coisa aqui na Terra começa a ficar bem pior. Então vamos continuar aqui a leitura. Se o irmão quiser também comentar alguma coisa, eu aí a primeira parte aí, né? Esse primeiro parágrafo aí. Algum irmão quiser comentar alguma coisa, todo mundo entendeu, está entendendo bem isso aí? Tá tranquilo? Os irmãos que têm ido nas reuniões na Assembleia têm visto a leitura de Apocalipse, até tá tipo uma revisão aqui, né? A gente está revendo esses assuntos aqui. Então vamos lá, vamos continuar, né? Os céus regozijar-se-ão. Então vai haver regozijo nos céus quando Satanás for lançado fora. Apocalipse 12, 12 a gente leu. Como resultado da expulsão desses ímpios espíritos, os céus se verão livres da presença do mal. Compare Jó 15, 15, Hebreus 9, 23. A gente leu o Jó primeiro, mas vamos ler esse Jó 15, 15, depois Hebreus 9, 23. Ele pede para comparar. Vamos ver essa comparação aí, né? Jó 15, 15. Eis que nos seus santos não confiaria, e nem os céus são puros aos seus olhos. Ó, meus irmãos, tá vendo? Nem os céus são puros aos seus olhos, hoje. Por quê? Porque Satanás está lá também, e ele, conjuntamente com seus seguidores, né? Os outros espíritos lá caídos, os outros anjos, né? Que caíram. Então, nem os céus são puros aos seus olhos. E o outro texto foi Hebreus, eu não lembro agora o capítulo, né, o versículo. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Então, até as próprias coisas celestiais vão ter que ser purificadas também, né? Mas é claro, o sacrifício que fez isso, né, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. E é um sacrifício que atende às coisas celestiais também, né? Porque aí ele está falando do derramamento de sangue, da remissão, e ele, acho que anteriormente ele fala que o sangue de bodes e cordeiros, né, eles tinham, eles podiam como é que chama? Aí, purificar por aquele período, né, de tempo ali, mas não para a eternidade. Não era uma coisa que fosse realmente firme ou eterna, né? E era apenas sangue de bodes. Mas o sangue, né, do Senhor Jesus Cristo, esse, né, tem um alcance e um poder, um valor muito, muito maior, né? E ele alcança também as coisas aí celestiais, como está falando aí no verso 23. Muito bem. Então, repetindo aí, os céus se regozijar,
regozijar-se-ão quando Satanás for lançado fora. Como resultado da expulsão desses ímpios espíritos, os céus se verão livres da presença do mal. A gente leu Jó 15:15, que fala lá, né, que os céus não são puros aos olhos de Deus hoje. E Hebreus 9:23, que a gente sabe que é o sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Ele é um sacrifício que também, né, purifica, vai purificar também os céus. Porque são coisas, vai além, mais do que as coisas, né, daqui da terra, vão as coisas celestiais, as coisas espirituais. Que as terrenas aqui, aqueles sacrifícios que eram tidos aqui, eram apenas figuras, né, de um sacrifício maior, mais elevado, melhor, que é o do Senhor Jesus Cristo. Continuando, sendo expulso do céu, Satanás irá concentrar sua energia numa tentativa extrema de liderar o mundo para que o siga e se afaste de Deus. Ele começará causando uma grande convulsão na parte ocidental da Terra. Então, parte ocidental, irmãos, lembrando, né, é onde a gente vive hoje, né? Da Europa, o lado de cá. Europa e as Américas, parte ocidental do mundo. Europa, África e vindo para cá, né? Uma parte ali da África vindo para cá. E a parte oriental né? Lá é Ásia, Oriente Médio, né? Indo para aqueles lados lá. Então, ele começará causando uma grande convulsão na parte ocidental da Terra. Então, ele entrará na arena política, causando uma revolta geral. Haverá um colapso completo da ordem, da autoridade civil e governamental no Ocidente. O governo do Ocidente, sobre a liderança da grande meretriz, a falsa igreja, Roma, ficará caótica, resultando em desordem e anarquia. Apocalipse 6, do verso 12 ao 17, quando aberto o sexto selo. Verso 12, né? E havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo o servo e todo o livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Voltando lá, Jefferson. Então, quando Satanás é lançado na terra, esse grande, vamos dizer assim, volta o rebuliço aqui, e os poderes ali estabelecidos nessa época vão ser convulsionados, né? Porque vai ter muita revolta, desordem, e
e anarquia, né, como ele coloca aí, desordem, anarquia. Isso tudo porque Satanás vai estar, né, convulsionando assim essas coisas. Isso com o intento, né, de trazer vamos dizer assim, a besta a besta que sobe do mar e depois a besta que sobe da terra para estar dominando, né, com mão forte aí sobre todo mundo. Isso é uma coisa até que até hoje a gente vê, né? Muitos, como é que chama, que querem tomar o poder ou estabelecer um poder ditatorial, né? Eles justificam a imposição do poder dele ditatorial, né? Eu estou falando assim no mundo mais moderno, né? Justificam muitas vezes porque está havendo algum tipo de revolta, alguma coisa, então tem que entrar com mão forte. Aí eles justificam esses poder ditatorial assim, né? Para abafar a revolta, abafar uma, um levante, né? Contra o, 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 o sistema estabelecido ali. Vamos continuar. Isso semeará o terror no coração dos habitantes da terra, enquanto assistem ao desmoronamento do sistema, ou seja, das repartições governamentais, negócios, organizações, etc. Haverá angústias das nações em perplexidades, homens desmaiando de terror, ao começarem a perceber o trovejado juízo vindouro. A gente já leu, né, Apocalipse 6, do 15 a 17, e isso também está em Lucas 21, 25 e 26. Lucas 21, verso 25 e 26. Lembrando que isso tudo aí é o início da última metade da semana de Daniel, ou última metade da tribulação, que a tribulação é uma semana de Daniel que falta, e que é constituída de 7 anos. Então, na metade os primeiros 3 anos e meio dessa semana, ou dessa período de tribulação, é chamado princípios das dores. E os 3 anos e meio finais é a grande tribulação. Então, tudo que está sendo citado ali, né, de Satanás ser expulso, e começar aquelas revoltas, aquele terror todo, é o início da grande tribulação. Tá bom? Aí os versos 25 e 26 de Lucas 21, e haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas, e na terra angústias das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Homens desmaiando de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo, porquanto as virtudes do céu serão abaladas. Então aí é o Senhor Jesus, né, trazendo para a gente esse pequeno vislumbre aí dos 3 anos e meio finais da tribulação, em que a coisa vai ficar bem pior, bem mais aterrorizante, né, aqui no mundo. Coisas que nunca se viram, nunca se ouviu, que nunca aconteceu aqui, vai acontecer nesse período. A gente leu o último, não foi, Jefferson? Vai lá no final. Final da página. Certo. Então a gente concluiu essa página aí que fala, né? Essa parte aí que fala de Satanás sendo lançado na Terra, e a gente viu o que acontece aí, né? Nesse momento que Satanás é lançado na Terra. Vamos lá continuar com os acontecimentos proféticos. Continuando.
a metade da semana profética. Então, tu estava falando, metade agora, Satanás é lançado, metade da semana profética. 3 anos e meio finais, que constitui a grande tribulação. Então, a metade da 70 semana de Daniel, eu ainda vou aprender como é que fala esse, o que eu esqueci, a metade da 70 semana de Daniel, assinala um tempo de grande significado no plano dos acontecimentos proféticos. É a partir deste ponto que se baseia boa parte dos cálculos proféticos. A última metade da semana, 3 anos e meio, né, é mencionada como sendo de 1.260 dias, ou 42 meses, ou um tempo e tempos e metade de um tempo. Então, são as referências, né, proféticas são faladas dessa forma, né? Ou em dias, 1.260 dias, ou em meses, 42 meses, ou, né, nessa expressão, um tempo e tempos e metade de um tempo. Tá bom? A gente pode ver isso em Daniel 7, 25, Apocalipse 11, 3, 12, 6, 14 e 13, 5. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão por um tempo, e tempos, e metade de um tempo. Então, se referindo aí aos 3 anos e meio finais, né, da tribulação, ou a grande tribulação, a última metade da semana profética de Daniel. Continuando então, né? A gente leu, os outros a gente já leu, né? 12, Apocalipse 12, 6. Os outros falam ou de 1.260 dias, ou falam 42 meses, né? E assim vai. Tudo tranquilo até aqui? Se alguém tiver alguma dúvida, pode me perguntar. Ou se quiser que repita alguma coisa também. E os irmãos também que quiserem comentar, só falar aí, a gente até para para ouvir os irmãos. Tá bom? Extensões adicionais a esse período também são calculadas a partir da metade da semana. Daniel 12, do verso 11 ao 12, tais como 1.290 dias e 1.335 dias. Essencialmente, esses períodos marcam 3 estágios do livramento de Israel e mostram que isso não acontecerá em um dia. Então, depois de 1.260 dias, ou tempo de tempos e metade de um tempo, Daniel 12, 7 e os outros textos, o remanescente dos judeus é libertado do anticristo. Tá bom? Então, se os irmãos fizerem o cálculo, né, 3 anos e meio não dá 1.260 dias, dá 1.278 dias. Esse 1.260 dias aí tá faltando 18 dias, porque aí tá cumprindo, né, aquilo que o Senhor Jesus falou, que esses dias, né, esses dias da grande tribulação seriam abreviados, né, para que os escolhidos eles fossem salvos assim e não morresse todo mundo. Então, quando chega nos 1.260 dias, faltando ainda 18 dias para completar os 3 anos e meio, né, faltando ainda, ou seja, antes de completar os 3 anos e meio, o Senhor Jesus Cristo, ele vem, né, ele vem e ele vai, então, libertar e salvar
os judeus remanescentes que vão estar sofrendo uma perseguição terrível, né? E tamanha do anticristo, da besta, né? Que vão perseguir, querendo matar e destruir os judeus remanescentes, que são as testemunhas do Senhor Jesus Cristo, nesse período, né? Que vão estar pregando e anunciando o evangelho do reino. Então, o Senhor Jesus vem e salva eles, liberta eles do anticristo, dessa perseguição, desse martírio que estava sendo lançado contra eles. Tá bom? O Elton colocou aí no chat. Obrigado, Elton. O texto que o Senhor Jesus fala, né, em Mateus 24, 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos, quem são esses escolhidos? O remanescente judeu que crê no Senhor Jesus Cristo nessa época e anuncia o evangelho do reino nessa época. Então, por causa dos escolhidos, serão abreviados aqueles dias. Então, os dias são abreviados em 18 dias, né? Porque 3 anos e meio dá 1.278 dias, e com 1.260, o Senhor Jesus vem e aí vai libertar e salvar esse escolhidos ou o remanescente judeu que vai estar sendo perseguido aí pelo anticristo. Então é o Senhor Jesus, né, sendo gracioso e vindo antes que se complete os 3 anos e meio, né? E como é que ele vai fazer isso? O Senhor Jesus vem, pisa lá no Monte das Oliveiras, né? E ele vai destruir todos os exércitos, porque nesse período aí, né, a terra de Israel vai ter sido toda invadida pelos exércitos do norte, que sai varrendo Israel, matando muito, com uma guerra terrível. Eles descem, vai até o sul, porque vai ter uma coligação desses exércitos do norte com os do sul, que vem do Egito, e eles coligados, eles entram na terra de Israel ali, saem destruindo tudo. O anticristo, que é o falso pastor, né, que é o mercenário, ele foge e deixa lá, né, o povo judeu sofrendo todas essas atrocidades, dessa destruição por guerra que vem desse povo do norte, junto com o do sul, que é o Egito e outros. E ele desce varrendo tudo, vai até lá no Egito, aí depois ele sobe de volta. Na hora que ele sobe de volta para entrar de novo na terra de Israel, para completar e matar todo mundo mesmo, aí o Senhor Jesus vem e aí destrói todos esses exércitos aí que invadiram a terra de Israel e estava destruindo tudo, né? Fazendo o que eles tanto desejam, né? Exterminar como os judeus, mas só que o Senhor Jesus não permite isso, né? Esses dias são abreviados exatamente para isso. O Senhor Jesus vem e destrói todos esses exércitos. Então, continuando, porque depois desses 1.260 dias, nesse 1.260 dias que o Senhor vem, e ele vem para reinar, mas ainda não é de imediato estabelecido o milênio. Por quê? Porque o Senhor Jesus vai guerrear contra esses inimigos do povo judeu, aí vai libertar toda a terra. Depois ele vem a confederação, né, ocidental, que é a besta que, juntamente com o anticristo, querendo invadir de novo e destruir, né, o Senhor Jesus, porque eles sabem que o Senhor Jesus voltou, e eles tentam de novo tomar a terra de Israel, mas também são destruídos, tá? E depois ainda tem uma outra batalha, que é a batalha contra Gog, né? Então esses reinos aí de Gog vão se levantar também e vir contra o Senhor Jesus Cristo ali na terra de Israel, e vão ser todos também destruídos. Durante esse período aí, que tem a batalha do Armagedon e outras coisas mais, né? No Armagedon e tudo mais. É chamado de as batalhas da... Estou até adiantando um pouco, viu?
Eu acho que o irmão vai falar sobre isso, mas são os dias de... São esse período aí, esse tempo aí, de 1260 até quando foi estabelecido o milênio, vai ocorrer essas batalhas, é chamada a indignação, né? Esse período aí. Então, nesse período que vai ver essas batalhas todas, que a gente vai ver aí daqui a pouquinho, né? Chega em 1290 dias, depois 1335 dias, vão ocorrer todas essas batalhas, e esse período é chamado de período da indignação. Então, vamos lá. Então, 1260 dias, o Senhor Jesus vem, e aí, depois de 1290 dias, Daniel 12, 11, o remanescente dos judeus é libertado do rei do norte. Então, lembra que, né, eu falei que esse rei do norte, ele se une com o rei do sul e desce varrendo a terra de Israel. E o que é que o anticristo faz? Né, o anticristo que veio dizendo que era o Messias do povo judeu, né, é o falso Messias, né, é o falso Cristo, mas eles receberam esse Messias. E o que é que ele faz quando vê o rei do norte, juntamente com o rei do sul, invadindo toda a terra de Israel e acabando com tudo? Ele foge. Né? Assim que o Senhor Jesus fala lá em Evangelho de João, né? O mercenário, ele, como é? O mercenário, se algum irmão puder achar, mas fala lá em João, que eu acho que é João 10, né? O mercenário viu o lobo e foge, né? Alguma coisa dessa, deixa eu ver aqui. É João 10, 12 e 13. Pronto, João 10, 12 e 13. Isso. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê o lobo e deixa as ovelhas. Então, quando é que vai ocorrer isso mesmo? Nesse ponto aí. O Senhor Jesus, né, o rei do norte vem, faz uma coligação com o rei do sul, que é lá pela região do Egito ali, e invade a terra de Israel lá, os judeus lá, e o que é que o anticristo, né, que eles agora receberam o anticristo, que é a besta que sobe da terra, e tinham reconstruído o templo e tudo mais, recebe esse anticristo como o Messias dele, e ele não é o falso, é o mercenário, e não é o pastor verdadeiro. O que é que ele faz quando tem essa invasão? Ele foge, que é o que o Senhor Jesus fala aí, mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, viu o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Então é isso que vai acontecer, né? Voltando lá, Jefferson. Então, nesses 1290 dias, ou 1290 dias, então, quando essa rei do norte, rei do sul invade, o anticristo foge, né? E aí ele sai varrendo tudo, destruindo tudo, desce até o sul, depois ele resolve voltar para acabar de destruir tudo, aí o Senhor Jesus vem e não permite, né? Senão não ia sobrar ninguém. Não ia sobrar ninguém. Então, o Senhor vem, né, e aí liberta os judeus. Então, é isso que está falando aí. Depois de 1290 dias, o remanescente dos judeus é libertado do rei do norte. Depois de 1335 dias, o remanescente de todas as 12 tribos de Israel é libertado de Gog. Então, Daniel 12, 12. Então, o que acontece? O Senhor Jesus vai, liberta primeiro do rei do norte, e aí depois o rei de Gog, né, ouvindo falar que o Senhor Jesus veio, voltou e está lá em Israel, estabelecendo o seu reinado, ele vem e tenta atacar, né, a Cristo, ao Senhor Jesus e os judeus ali, e é também destruído, é libertado. Então essas batalhas todas ocorrem, né,
E é chamado aí desse período da indignação. Daniel 12:12, vamos ler? 12:11 e 12:12, né, que fala desse 1.290 dias e 1.335 dias. Você vê que contando tudo aí dá 75 dias, né? 1.260 até 1.335. 75 dias são esses dias de batalhas da indignação. Então, Daniel 12:11 e 12:12 fala: e desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1.290 dias. Bem-aventurado o que espera e chega até 1.335 dias. Então, é o período, né, em que o Senhor Jesus vai destruir todos os inimigos de Israel ali, todos os seus inimigos que se levantarem ali nesse período e vierem contra ele, né? Primeiro destrói aquele inimigo que vai estar libertando o povo judeu ali, né, que é o rei do norte, e depois o rei de Gog também, que vai se levantar e ele vai destruir também. Então a gente vê aí que é um período, meus irmãos, que vai, nessa final aí, né, da grande tribulação, vai haver muitas batalhas, muitas guerras e batalhas aí, né? É um período realmente terrível. A gente vive aqui no Brasil, num país tranquilo, né? Eu acho que a última vez que o Brasil se envolveu numa guerra, mas se envolveu realmente, não é aqui ainda, né? Na, na nossa região, vamos dizer assim, foi lá contra a guerra contra o Paraguai, né? Isso aí está tão longe que a gente nem imagina o que foi aquilo ali naquela época. Depois teve a Segunda Guerra, que o Brasil só mandou gente para lá, né? Estava lá na Europa, longe, ninguém aqui no Brasil viu, nem deu para perceber muita coisa. Mas imagine como deve ser terrível você estar num local onde está tendo guerra, né? Destruição, morte, fome, falta de tudo. É terrível, meus irmãos. Então, hoje a gente vê isso, né, em alguns lugares no mundo, e aí com a televisão, internet, a gente percebe algumas coisas, né? Mas, nesse período aí, da tribulação, vai ser bem pior do que qualquer coisa que a gente veja hoje. Vai ser bem pior do que aconteceu na Segunda Guerra, vai ser bem pior do que o que aconteceu na Primeira Guerra, vai ser bem pior do que qualquer guerra que houve já no mundo. E olha que já houve muitas e muitas guerras e batalhas neste mundo. Mas nesse período aí vai ser as coisas terríveis. Vamos continuar, né, Jefferson? Bem, continuando. A besta em pessoa. Então, aqui nesse tópico, né, o irmão Brucento vai estar falando aí sobre a besta. Vamos lá. Por necessidade de agentes para cumprir seu propósito, Satanás levantará um homem em meio ao confuso estado de coisas que ele criou no Ocidente. Esse homem é a ponte, ou como é chamado na palavra de Deus, né? Chifre pequeno. O chifre ou a ponta pequena. A ponta, falei ponte. Então, esse homem é a ponta pequena, ou chifre pequeno. Daniel 7:8, 20, 24 e 25.
ele também é chamado de a besta em pessoa. Apocalipse 13, de 1 a 8, 17, 10 a 18, 19 e 20. O rei de Babilônia, Isaías 14, 4. Ele será um gentil. Isso é deduzido pelo fato de que a besta surge do mar. A gente vê isso em Apocalipse 13, 1, 17 e 15. Então, lembre-se que está citando aqui, falando, né, que tem a besta que sobe do mar e a besta que sobe da terra. Então, a besta que sobe do mar é um gentil. Gentil é povo que não é do povo de Israel, certo? Que não é judeu, nem nenhuma tribo do povo de Israel. É um gentil. Então, e a besta, depois quando ele fala da besta que sobe da terra, a gente vai ver, né, que a besta que sobe da terra, aí já é o anticristo e é alguém do povo de Israel. Tá bom? Então ele será um gentil. Isso é deduzido pelo fato de que a besta surge do mar. O mar representa a inquieta situação dos povos gentios. E o chifre pequeno surge de entre os 10 chifres, que são as nações gentias da Europa Ocidental. Então, o chifre pequeno surge de entre os 10 chifres, que são as nações gentias da Europa Ocidental, que é a Confederação das Nações Ocidentais, formada por 10 nações. Né? E aí vai ter um chefe aí, um líder, uma pessoa, e essa pessoa, esse líder, que vai ser chamado de a besta, que é chamada a besta que sobe do mar. E o que está... Aí vai o irmão vai falar disso agora, né? Satanás investirá esse homem, o chifre pequeno, a besta, de um extraordinário poder, e ele será totalmente dedicado a obedecer ao comando de Satanás. Então, lembre, irmãos, que Satanás foi expulso do céu, veio para a terra, e agora ele vai, tipo, como que energizar, né, essa pessoa aí, essa que vai se tornar besta aí, esse gentil, vai energizar ela com um grande poder aí, né, para poder estar comandando essa confederação das nações aí ocidentais. E vai estar, né, servindo e adorando e obedecendo totalmente a Satanás. A besta, com a ajuda do poder satânico, dominará rapidamente o Império Romano revivido e terá mergulhado em um estado de anarquia. Ele se tornará seu novo líder e irá governá-lo como um ditador. Ele irá ganhar o controle do império por meio de intimidação e força. Ao que parece, após derrubar 3, talvez os mais fortes, dos 10 chifres, as 10 nações, os outros se renderão e se submeterão a ele, dando-lhe a autoridade que elas têm. Satanás também controlará outros líderes de governo no império. Apocalipse 12, 4. As estrelas são arrastadas pela cauda do dragão. Naquele momento, o lado político do império, a confederação das 10 nações, tendo a besta por cabeça, irá derrubar e destruir a meretriz, a falsa igreja. Então, só lembrando que aí está na metade, e lá no início da tribulação, essa confederação aí, esse império romano revivido, ele vai se levantar e vai surgir, né, vamos dizer assim, ele vai surgir por causa da falsa igreja que vai estar aqui. Né? Lembre-se que a igreja, a verdadeira igreja, a noiva de Cristo, vai ser arrebatada, levada, nós seremos arrebatados e levados pelo Senhor para o céu. E aí, então,
Depois do arrebatamento da igreja é que se inicia a tribulação. Com o quê? Com os 3 anos e meio iniciais sendo o princípio das dores. Então, nesses 3 anos e meio iniciais é que é formado de novo, aí é revivido esse Império Romano com as confederações das nações ocidentais, só que sob o controle, né, da igreja professa ou falsa igreja que permaneceu aqui, né, que é chamada Babilônia religiosa, ou a meretriz. Ela vai montar, né, nessa besta aí, nessa primeira besta aí, vai montar nela, você vai ter o controle sobre ela. Mas, quando surge aí, quando Satanás é expulso do céu, provoca toda aquela convulsão política, as revoltas sociais, aquela coisa toda, e, e anarquia, né? Então surge aí essa besta aí, que é o chifre pequeno, e ela vai, então, tomar o poder aí dessa confederação das 10 nações, e a gente vai ver aí que ele vai falar que, então, a, a meretriz que está montada na besta vai ser derrubada, né? Vai ser lançada fora da seu cangote, vai ser derrubada e vai ser destruída. Então, tendo a besta por cabeça, irá derrubar e destruir a meretriz, a falsa igreja, que esteve montada controlando o império durante os primeiros 3 anos e meio. Isso é o que nos é dito no livro de Apocalipse, quando anuncia que a Babilônia é caída. Apocalipse 14, 8, e no 18, de 1 a 20. Babilônia refere-se ao lado religioso do império sobre a Igreja Católica Romana, se tornando extinto. Portanto, o lado político do império, como o chifre pequeno, a besta em pessoa, em seu comando, derrubará a liderança religiosa do império para que ela possa ter um controle sem rival. Então, isso é na metade da semana. A gente pode ler lá, né? Apocalipse 18, de 1 a 20. Acho que fala melhor sobre isso. E depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecida. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas delícias. E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorra nas suas pragas, porque já os seus pecados se acumularam até o céu, e Deus se lembrou das iniquidades dela. Tornai-lhe a dar com ela, como ela vos tem dado, e retribui-lhe em dobro, conforme as suas obras. No cálice em que vos deu de beber, dá-lhe a ela em dobro. Quanto ela se glorificou e em delícias esteve, foi-lhe outro tanto de tormento e pranto, porque diz em seu coração: Estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei o pranto. Portanto, no dia virão as suas pragas, a morte e o pranto e a fome, e será queimada no fogo, porque é forte o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra que se prostituíram com ela e viveram em delícias, a chorarão, e sobre ela plantearão quando virem o fumo do seu incêndio. Estando de longe, pelo temor do seu tormento, dizendo: Ai, ai, daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois numa hora veio a juízo.
e sobre ela choraram e lamentaram os mercadores da terra, porque ninguém mais compra as suas mercadorias. Mercadorias de ouro, de prata, de pedras preciosas, de pérolas, e de linho fino, de púrpura, e de seda, e de escarlata, e toda a madeira odorífera, e todo vaso de marfim, todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro e de mármore, e cinamomo, e amomo, e perfume, e mirra, e incenso, e vinho, e azeite, e flor de farinha, e trigo, e cavalgaduras, e ovelhas, e mercadorias de cavalos, de carros, de corpos e de almas de homens. E o fruto do desejo da tua alma foi-se de ti, e todas as coisas gostosas e excelentes se foram de ti, e não mais as acharás. Acho que por aqui tá bom, né? Era até quanto, Jefferson? Até o 20. Isso. Então, irmão, lembre aí que a gente está lendo isso aí, tá falando de uma igreja, viu? Olha tudo isso que ela praticava. Um comércio forte, vendia até corpos de gente e almas, e aí vai. Então, lembre-se disso, está falando de uma religião apostata, né, que ficou aqui na Terra, que vai ficar aqui na Terra e que vai se tornar isso aí, essa Babilônia religiosa. Vamos terminar só para os irmãos terem, né, ficarem pensando e vendo que está se falando de pessoas e de um sistema que se dizia cristão, se dizia, né? E dizendo, ai, ai, daquela grande cidade que estava vestida de linho fino e de púrpura, de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, porque numa hora foram assoladas tantas riquezas, e todo piloto e todo que navega em naus e todo marinheiro e todos os que negociam no mar se puseram de longe, e vendo o fumo do seu incêndio, clamaram dizendo, que cidade é semelhante a esta grande cidade? E lançaram um pó sobre suas cabeças e clamaram chorando e lamentando, dizendo, ai, ai, daquela grande cidade, na qual todos os que tinham naus no mar se enriqueceram em razão da sua opulência, porque numa hora foi assolada. Alegra-te sobre ela aos céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque já Deus julgou a vossa causa quanto a ela. Está vendo? Por que Deus julgou a causa dos santos apóstolos e profetas contra ela? Porque ela perseguiu e matou, né, os santos de Deus, né? Ela perseguiu e matou. Lembra lá em Apocalipse no início, acho que é no 6, quando tem as almas debaixo do altar clamando, porque não vingas, ó Deus, né, o nosso sangue e tal, tal. As almas debaixo do altar clamando por vingança. Contra quem? Essa Babilônia religiosa aí é uma das culpadas né, do martírio desses santos de Deus. E aí, nesse capítulo aí 18, a gente está vendo detalhadamente, né, a sua queda, porque Deus, assim, julgando ela, vai destruir. Né? Voltando lá no livro, vai destruir esse sistema religioso apostata, né, e totalmente perverso. Babilônia refere-se ao lado religioso do Império sobre a Igreja Católica Romana, se tornando extinto. Portanto, o lado político do Império, com o chifre pequeno, a besta em pessoa, em seu comando, derrubará a liderança religiosa do Império para que ele possa ter um controle sem rival. Havendo derrubado o sistema religioso, o Império assumirá uma forma nova e diferente, passando a ser satanicamente controlado.
Aí tem uma nota aí no 1, né? Nota do autor. Antes disso, a besta, a confederação das 10 nações, foi vista subindo do mar. Apocalipse 13:1. Mas agora é vista como subindo do abismo. Apocalipse 17:8. O que implica um controle satânico. Então, a gente viu que Satanás foi expulso do céu, lançado na terra, e ele vai e energiza essa besta aí, que vai ter um controle satânico, né, total aí dessa pessoa, para estar dominando esse império aí. O império com a besta em pessoa dominando continuará nessa forma por 42 meses, os últimos 3 anos e meio da tribulação das 70 semanas de Daniel. O mundo todo se maravilhará diante da besta, a confederação ocidental das 10 nações, em sua nova forma. Então, irmãos, é interessante a gente ver tudo isso, porque são coisas, né, que a gente não está vendo agora. A gente pode ver muitas coisas acontecendo no mundo, né? Guerras, todos esses doenças, fomes e tantas outras coisas que acontecem no mundo. Mas o que vai acontecer aí nesse período são coisas ímpar no sentido que não tem igual. E são coisas que só vão acontecer nesse período aí, né? Então, não é agora que a gente vai ver alguma coisa e a gente vai dizer, o Senhor Jesus está voltando aí, os sinais do tempo. Não, não é sinais de tempo, né? Porque o tempo agora, né, é de a gente anunciar o Evangelho da Graça. É de a gente anunciar que o Senhor Jesus Cristo salva, morreu numa cruz, e todo aquele que nele crê pode ser salvo. Todo aquele que nele crê é salvo, né? Então, qualquer acontecimento que estejam ocorrendo aí não diz respeito, vamos dizer assim, a isso que nós estamos lendo aí, né? Esses acontecimentos proféticos que vão começar a transcorrer e acontecer depois que a igreja for arrebatada. Lembrando, de novo, né, que a última semana de Daniel foi interrompida. 69 semanas já foram contadas e já aconteceram. Falta uma semana para concluir as 70. O que foi que aconteceu? As 69 semanas concluiu quando o Senhor Jesus Cristo foi morto, né? Ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. O Senhor Jesus Cristo foi morto numa cruz, né? Mas ele ressuscitou ao terceiro dia e subiu ao céu, está à direita de Deus Pai. O que foi que aconteceu depois disso? O Senhor Jesus envia o Espírito Santo e forma a igreja. Então, agora, no tempo da igreja, é um intervalo, né, nessa profecia de Daniel. Por quê? Porque as profecias do Antigo Testamento não falam da igreja. Daniel não falou da igreja. Daniel só fala, né, das profecias relativas ao povo de Israel, ao Messias, né? Toda vez que a gente fala Messias, mesmo, a gente tem que lembrar que Messias é o rei esperado pelo povo de Israel, né? É o rei esperado por eles, que vai salvar eles, livrar eles de um domínio, né, de Satanás, de um domínio de nações gentias e tudo mais, e eles vão poder ser a nação, vamos dizer assim, que vai encabeçar sobre as outras nações através do reinado do Messias. Mas eles até hoje acham que o Messias não veio, né? Então, quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, que é o verdadeiro Messias que veio para eles não receberam, quando o Senhor Jesus morreu na cruz e depois ressuscitou, então essa semana profética de Daniel se interrompeu com a formação da igreja, né? O Senhor subiu ao céu e enviou o Espírito Santo, formou a igreja, e agora estamos no tempo, né? Nesse tempo da graça em que o Senhor está tratando com a igreja
e está tratando, usando, vamos dizer assim, a igreja como, né, esse instrumento para anunciar o evangelho da graça, anunciar a salvação em Cristo Jesus, é a igreja. Então, esse período aí é o intervalo, nessa 70 semanas de Daniel, é um intervalo que nós estamos ainda nesse intervalo. Então, quando a igreja for arrebatada e sair, aí vai voltar a contar as 70 semanas de Daniel. Vai voltar a contar. E está faltando quanto tempo para terminar? Faltando uma semana. Já contou 69. Falta uma semana. Então, quando a igreja for arrebatada, essa última semana, que é a que a gente está vendo aqui, que é a tribulação. Com os 3 anos e meio iniciais sendo o princípio das dores, e os 3 anos e meio finais, a grande tribulação. Então, todos esses acontecimentos aí são relativos a essa última semana profética aí de Daniel. Claro que os outros profetas também falaram sobre isso, né? Ele fala assim, de Daniel, porque Daniel é quem trouxe essa revelação, essa profecia sobre as 70 semanas. O Senhor deu a ele esse entendimento, revelou esse entendimento de fazer essa contagem, e ele colocou, né? Mas todos os outros profetas falam desses acontecimentos aí também, Isaías também fala, né? E outros profetas também. Tá bom? Então, acho que por hoje tá bom, né? A gente terminou aí o mundo todo se maravilhar diante da besta. E aí a gente vai pro próximo. Tira o print. O anticristo. Então a gente falou da besta. E no próxima quinta-feira, se o Senhor assim permitir, se a gente não for arrebatado antes, vai falar aí desse o anticristo aí. Vai dar detalhes aí de quem é esse anticristo. E hoje até a gente falou um pouquinho, né? Ele como mercenário, né? Que vê o lobo e abandona suas ovelhas. Esse é o anticristo, o homem da iniquidade, filho da perdição, e aí vai. Tem muitos adjetivos para ele aí, ruim. Então, na próxima semana a gente vê. Bem, irmãos, algum irmão quer comentar alguma coisa, falar alguma coisa? Alguma pergunta, alguma dúvida? E já está terminando. A irmã Edna levantou a mão. Diga, irmã Edna, pode falar. Boa noite, irmão. Por favor, eu baixei aí, eu acabei de baixar aqui no PC, Acontecimentos Proféticos de Bruce Einstein. É esse, né, que o irmão está considerando? Sim, é esse O mesmo. irmão pode me falar qual é a página? Eu achei tão interessante o assunto, eu quero dar uma relida. A página, eu não sei se, porque a gente está apresentando aí no blog, né? Isso, Jefferson, aí é o blog, né? O blog é diferente do livro, eu teria que olhar no livro para te dizer a página, porque o blog é diferente, entendeu? Correto. Tá. Tem blog, mas eu consigo entrar nele? Consegue, sim. Nesse mesmo link aí que Jefferson está olhando, você pode entrar. Jefferson, copie e cola esse link e bote aí no chat para a irmã também, se ela quiser dar uma olhada pelo blog. Mas, irmã, eu vou dar uma olhadinha no livro, que eu tenho ele aqui no meu Kindle, e acho que dá para ver a página. Qual é a página? Me lembra aí, Wesley. É Ctrl-V ou Ctrl-C? Copiar é Ctrl+C, velho. Diga, Welton. Sérgio colocou aí no chat, 36. página 36. Sérgio colocou? Maravilha. Cadê? Aí, página 36, mano. Perfeito. Irmão, quando colocar na plataforma, vai ser com que título? Porque às vezes eu me perco lá quando foi o dia.
Que entra lá na plataforma do Só Vale Se For Verdade, né? Ah, é. Só vai só verdade ou aquele canal, como é que chama? Pela Remidos? Graça. Ah, pela graça. Aí tem Ah, lá o livro Acontecimentos Proféticos. Lá também tem. Aí que esse aqui vai pelo blog também. tá bom. Ela tá dizendo assim, Wesley, no YouTube, não é isso, irmão? É Sim. porque eu queria ouvir novamente, porque é muito Ah, tá. maravilhoso ouvir. É porque Você fala a gravação de hoje? É, Ah, tá. Aí, quando os irmãos postarem, eu não sei quando é que vai postar, né? E quem está é ele que postando tá é fazendo a Edson. postagem, e aí na hora lá ele ouve e escolhe um título, assim. Só mesmo quando ele estiver postando que ele vai colocar lá algum título para identificar o assunto. Mas assim que ele postar, a gente, né, bota lá no Salvos pela Graça, lá no grupo. Tá tá bom, bom. Edson? Muito obrigada, irmão. Muito Tá obrigada. bom. Vou estar parando aqui a gravação, que eu até esqueci de... Já tirou a foto aí, Jefferson?